Muito bom dia a todos que estão ligados nessa manhã em nosso canal do YouTube. Mais uma vez, damos as boas-vindas a você que está acompanhando mais uma série de lições bíblicas produzidas e apresentadas pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Esperamos que o estudo de hoje lhe traga crescimento no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Ele seja toda a honra e glória. No domingo passado, fizemos uma introdução às cartas de João, trazendo alguns temas ali tratados de forma resumida. Hoje vamos iniciar o estudo do texto, procurando extrair dele lições preciosas para a nossa vida. As cartas de João são preciosas porque, ao mesmo tempo em que são ricas em conteúdo doutrinário, em advertências para os cristãos, tem também um caráter amoroso e pastoral. Veremos que a preocupação de João com as suas ovelhas o levava a se preocupar com elas de uma maneira bastante carinhosa. E eu quero outra vez lembrar para vocês o desafio que eu fiz na semana passada, para que você procure ler a Bíblia toda durante esse novo ano. A nossa sugestão é a leitura de 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo Testamento todos os dias. Mas, se você quiser usar outro método, fique à vontade, existem vários outros métodos. O importante é você se acostumar a ser alimentado diariamente com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia e deixe aberta no primeiro capítulo da primeira carta de João. Leremos os 4 primeiros versos, que são de uma riqueza inestimável. A versão que nós vamos usar, mais uma vez, será a Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas não se preocupe, use a sua própria Bíblia na versão que você possui. Assim, a riqueza do texto pode ser mais bem explorada. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou contribuição a fazer, pode usar o chat do YouTube. Vamos em frente? Então, o texto diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esses 4 versículos funcionam como um prefácio ou uma introdução para a carta, mostrando desde o início que a preocupação ou a intenção do apóstolo era orientar as igrejas no conhecimento de Jesus como o Senhor. Mais uma vez notamos que na carta não existe nenhuma saudação ou referência pessoal. Isso reforça a ideia de que a mensagem deveria circular entre as igrejas. A princípio, os destinatários eram as igrejas daquela região da Ásia Menor, sobre as quais João exercia uma influência salutar. A forma escrita desse primeiro parágrafo da carta é bastante diferente do usual. O verbo principal, que é a chave para a compreensão de todo esse texto,
só aparece no versículo 3. É o verbo grego apangelo, que significa anunciar, proclamar, declarar. Mas o conteúdo da proclamação já aparece desde o início. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. João começa proclamando a existência eterna de Jesus. Jesus era desde o princípio. A palavra princípio foi usada pela primeira vez na língua hebraica no primeiro verso da Bíblia, lá no Gênesis. Estão lembrados? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Depois, o próprio João usa essa palavra no início do seu evangelho, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na primeira carta, ele reafirma que o Filho estava com o Pai desde a eternidade. Há algumas semanas, nós comemoramos o Natal de uma forma simbólica no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos a data exata da chegada de Jesus ao mundo, mas a mensagem de João é que Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento humano. Ele era plenamente Deus e se tornou humano. Ao vir ao mundo, ele assumiu a humanidade para experimentar todas as lutas dos seres humanos. O ensino da pré-existência de Jesus não era novidade entre as igrejas, visto que fazia parte da proclamação apostólica. E essa proclamação apostólica já estava em curso desde o início, desde a partida de Jesus. João estava reiterando essa verdade em função dos ensinos heréticos que já estavam despontando nas comunidades cristãs da sua época. Para deixar claro que a palavra princípio se refere ao início de todas as coisas na criação, João usou essa palavra em referência a Deus o Pai, no capítulo 2, verso 13, onde ele diz: Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Observemos o contraste marcante deste primeiro versículo. Aquele que era eterno adentrou no tempo e se manifestou aos homens. Tornando-se verdadeiramente humano, o Verbo pôde ser apresentado a todos os sentidos dos homens. João cita aqui a audição, o que ouvimos, a visão, o que vimos, e o tato, o que as nossas mãos apalparam. Por que isso era tão importante para João? Quanto à audição e à visão, os profetas do Antigo Testamento também experimentaram em sua recepção da mensagem de Deus que eles proclamaram aos homens. Eles ouviram a voz de Deus e alguns tiveram visões de Deus. Lembram de Isaías no capítulo 6? Mas o tato era algo novo. Pela primeira vez, Deus podia ser tocado na pessoa de Jesus, o Cristo. John Stott, em seu magnífico comentário a essas 3 cartas, nos chama a atenção para o seguinte: o verbo apalpar significa mais do que tocar. Significa tatear ou procurar sentir, como um cego ou alguém no escuro procura sentir alguma coisa com as mãos. Significa, por exemplo, examinar de perto, assim como os bons médicos fazem com os seus pacientes. João experimentou tudo isso. Ele ouviu os discursos de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Mas, sobretudo, ele tocou
em Jesus. Neste primeiro verso, João chama Jesus de o Verbo da vida. Algumas versões traduzem como a palavra da vida. Aquilo que fora ouvido, visto e tocado fazia parte do Evangelho de Cristo, a palavra que dá vida aos que creem. Jesus não era apenas o anunciador da palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus encarnada. As boas novas do Evangelho de Jesus oferecem vida por meio dele. Então entremos agora no verso 2, que faz aqui um parêntese explicativo de absoluta importância para a mensagem do apóstolo. Observe. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida sempre esteve com o Pai e o Filho, mas ela só pôde se tornar audível, visível e palpável porque ela se manifestou aos homens. O tempo verbal que João usa indica um fato histórico bem definido. O verbo manifestar aparece no início e no fim da frase. No início ele é absoluto, a vida se manifestou. Mas no final ele é inclusivo, a vida nos foi manifestada. Nós jamais poderíamos ter experimentado a presença daquele que estava eternamente com Deus se ele não se tivesse manifestado. Devemos aqui solidificar o conhecimento a respeito da revelação de Deus. O conhecimento de Deus jamais estaria acessível aos homens se ele mesmo não tivesse tomado a iniciativa de se revelar. Deus tem feito isso deliberadamente, desde Adão e Eva. Ele tem prazer em se tornar conhecido, mas o ápice da revelação divina é a pessoa de Jesus encarnado. Em Jesus, Deus se manifestou aos homens como jamais havia acontecido antes na história. A importância dessa proclamação estava relacionada com o ensino dos falsos mestres, que já avançava no meio do povo de Deus. Eles faziam distinção entre Jesus e o Messias, entre o histórico e o eterno. Afirmavam, por exemplo, que Jesus era um ser humano de caráter elevado, sobre quem o Cristo, ou seja, o Messias eterno, repousou no momento do batismo e dele saiu no momento da crucificação. Este ensino começou com um homem chamado Cerinto, por isso tomou o nome particular de Cerintianismo. Por isso João fez questão de enfatizar o Jesus histórico, nascido em Belém da Judéia, morto fora dos muros de Jerusalém e ressuscitado ao terceiro dia. Esse Jesus é o mesmo verbo que estava com Deus, desde o princípio. Jesus é homem-Deus. Ele não é meio homem e meio Deus. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. A importância dessas verdades em nossos dias tem a ver com a posição de tantos pseudo-sábios em nosso tempo que consideram os ensinos de Jesus como mitos. Como é possível considerar a encarnação como mito? João deixou o testemunho primário de ter visto, ouvido e tocado o próprio Filho de Deus. Por outro lado, há muitos místicos no nosso tempo que consideram a experiência religiosa mais importante do que a autorrevelação objetiva de Deus em Jesus. Precisamos lembrar que os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam.
e que as sensações místicas que experimentamos por vezes podem ter origem distinta de uma real manifestação divina. Mas a revelação objetiva de Deus não pode ser alterada. É ela que nos abre o caminho para a salvação e para um relacionamento pessoal com o Deus eterno. Ainda nesse parênteses, eu quero me aprofundar um pouco na apresentação de Jesus por João como o Verbo da vida. Verbo é a tradução da palavra grega logos, que também pode ser traduzida como razão, palavra ou discurso. João utilizou essa palavra desde o seu evangelho para designar Jesus, o Filho de Deus. Aqui na primeira epístola, João tem o claro interesse de tornar conhecido aquilo que é eterno e que se manifestou na história. Este é o sentido da expressão completa, o Verbo da vida. Um dos contrastes apresentados por João é o de vida versus morte. Ele afirma que nós, que já entregamos a nossa vida a Ele, já passamos da morte para a vida. A verdadeira vida só pode ser encontrada nele. Jesus prometeu vida abundante aos seus discípulos. Vida abundante não tem a ver tanto com quantidade, mas sim com qualidade. Em nossos dias, as pessoas se preocupam muito com qualidade de vida. Alguns mudam de cidade, de bairro ou até de país para tentar ter esse acréscimo de vida. Só que, na maioria das vezes, a má qualidade está dentro das pessoas e não em fatores externos. A vida abundante que Jesus representa resolve de uma vez por todas esse problema de qualidade. Não importa onde estejamos ou os problemas pelos quais estamos passando, experimentamos a paz que excede todo o entendimento. Uma verdade como essa, tão importante e valiosa para os homens, não podia ficar escondida. Por isso João continua dizendo: o que vimos e ouvimos anunciamos a vocês. Versículo 3. Poucas pessoas tiveram o privilégio de conviver pessoalmente com Jesus em carne. Dentre estes, alguns levaram a sério as palavras de Jesus, receberam seu perdão, seu amor e passaram a viver conforme seus ensinos. Jesus mandou que os seus discípulos fossem por todo o mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Ele os enviou a fazer discípulos, batizar e ensinar a respeito das verdades do evangelho. João proclamava com autoridade que Jesus é o Verbo da vida. Ele era testemunha ocular e testemunhava para aqueles que não tinham convivido com o Senhor. Cada pessoa que recebe o Evangelho passa também a ser uma testemunha daquilo que Deus fez em sua vida. O propósito da proclamação é duplo. Um imediato e outro permanente. O propósito imediato é gerar a comunhão. João continua dizendo, para que também vocês tenham comunhão conosco. A comunhão de Jesus com os apóstolos, durante o seu ministério terreno, foi intensa, mas não era um fim em si mesma. Ela não deveria se extinguir com a subida de Jesus aos céus. Jesus exortou para que essa comunhão fosse estendida a toda a comunidade cristã que seria formada a partir de então. João proclama o Evangelho para que a comunhão cristã se estenda à geração seguinte e daí por diante a todas as gerações. Essa comunhão é representada pela participação comum na graça de Deus. Todos os salvos, aqueles que já receberam o Espírito Santo em suas vidas, participam dessa comunhão. Acontece que a comunhão entre os santos só é possível por causa da obra do
Pai e do Filho, que são os seus planejadores e geradores. No final do verso 3, João diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho, participam ativamente da comunhão entre os cristãos. Nesse ponto, nós devemos lembrar da chamada oração sacerdotal de Jesus em favor dos discípulos, registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versos 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quanto ao propósito permanente, vamos ler o verso 4. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está se referindo não apenas a ele e aos seus leitores imediatos, mas a todos os que um dia vierem a ler as palavras dessa carta. Tendo em mente toda a comunidade cristã, o apóstolo tem como objetivo a plenitude de alegria. Mas de onde vem essa alegria? Vem da comunhão, que a proclamação do Evangelho produz. Esse conceito de alegria plena é abundante nos textos de João. Em pelo menos 5 passagens no Evangelho e nas Epístolas, essa alegria está ligada com a comunhão uns com os outros e com Deus. Alguns comentaristas entendem que a perfeita alegria não é possível neste mundo, porque a perfeita comunhão também não é. Neste caso, João estaria apontando para uma alegria que começa aqui e se projeta para a eternidade. A ordem estabelecida por João é esta: proclamação, comunhão, alegria. A comunhão e a alegria cristãs são decorrentes da aceitação, em primeiro lugar, da comunhão com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Comunhão e alegria devem ser as marcas da Igreja do Senhor neste mundo e serão perfeitas e completas quando estivermos juntos na sua presença. Então vamos refletir juntos. Você já tem comunhão com Deus por meio de Jesus? Você já está refletindo essa comunhão na convivência com os irmãos? Você já está experimentando a alegria de ser de Jesus e amar os seus irmãos com amor fraternal? Você já está proclamando as verdades do Evangelho a outras pessoas? O nosso desejo é que todas essas realidades já façam parte da sua vida. Mas se você ainda não experimenta essas coisas, nunca é tarde. Entregue a sua vida a Jesus. Conheça a mensagem de Jesus e passe a viver na dimensão desse Evangelho maravilhoso. Como já dissemos, as cartas de João são muito ricas em conteúdo para a nossa instrução. Então, não perca o nosso próximo estudo, que irá ao ar no próximo domingo, sempre às 8h30 da manhã, pelo YouTube. Fiquem com Deus e até lá!